Vamos começar então? Vamos orar para a gente começar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa manhã. Mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor nos dê entendimento para que a gente possa continuar entendendo a Tua vontade para as nossas vidas por meio da Tua palavra. Peço que nessa manhã o Senhor nos abra o entendimento mais uma vez. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender o que o Senhor quer falar com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir. Não sei o que está acontecendo com esse projetor hoje, mas ele está. Pode sentar. Ele está saindo do ar aí toda hora. Agora ficou verde. Aí. Não sei o que está pegando. Bom, a gente está na última parte aí do nosso tema, que é o Evangelho todo. Vamos tentar usar e fazer essa aula. Deixa eu voltar aqui que eu vou pular na frente, que aí eu vou usar a imagem que eu trouxe para aula, porque do jeito que está aqui, acho que vai ficar caindo toda hora. Vamos ver. Agora ficou sem sinal. Bom, a gente está falando do Evangelho, né? Nós já vimos os dois aspectos, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Nós estamos no aspecto final, que é o Evangelho eterno, que é a boa notícia de que tudo vai ser restaurado, certo? É o que a gente falou na outra aula. Deixa eu ver se volta aqui, porque aí eu coloco. Deixa eu pôr lá aproveitar que está funcionando. Vou na parte que a gente vai começar. Então a gente viu que existe o fundamento bíblico, né? Para dizer que tudo vai ser restaurado. O Evangelho do Reino o Evangelho eterno é a notícia de que tudo vai ser restaurado, certo? Só para a gente relembrar. É a doutrina da restauração de todas as coisas. No final dos tempos, Deus vai restaurar todas as coisas, toda a criação. Aí a gente viu algumas referências disso, alguns textos bíblicos, né? De Atos 3:21, que Jesus deve permanecer no céu até que o tempo da restauração de todas as coisas chegue. Então, quando esse tempo chegar, ele vai vir para restaurar. O outro texto que a gente viu está em Romanos 8:19-22, fala que toda a criação, com grande expectativa, aguarda, né, que os filhos de Deus sejam revelados. A própria criação será libertada da escravidão e da decadência, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque a criação foi amaldiçoada, né? Quando, por conta do pecado do Adão e da Eva, Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou tudo que a criação em si, né? Então, a criação ela aguarda também a restauração. Deus vai retirar a maldição da terra. Outro texto que a gente viu foi Efésios, né? Que em Cristo Deus faz convergir todas as coisas. Então, nós vamos ter novamente a junção do céu e terra no mesmo ambiente, como era no Éden. Tá? Isso por conta do sacrifício de Cristo. E o último texto que a gente viu foi aqui, Colossenses 1:19-20, né, que fala que por meio, né, do sacrifício de Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Então, tudo aquilo que o pecado trouxe como ruptura, Deus em Cristo fez essa reconciliação. E no final, essa reconciliação vai ser plena.
ok? Então a gente parou nesse ponto, né? Então o que vai ser restaurado? O que está inclusa nessa restauração? Primeiro, a humanidade. A humanidade vai ser redimida. Aqueles que creem em Cristo serão plenamente restaurados. Vamos ler esses textos aqui, vocês me ajudam? Esse primeiro de Lucas, quem puder achar aí a gente lê, porque vai falar da restauração, né? Da restauração da humanidade redimida, a humanidade restaurada. Lucas 24, 36, 43. Então, falando sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? 43. Né? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem e vejam. O Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isso. Mostrou-lhe as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Isso, ok. Então o que esse texto está falando? Com base nessa informação de que a humanidade vai ser redimida, então todos que creem em Cristo serão restaurados. E parte dessa restauração é a gente ter um corpo igual ao de Cristo. E esse texto aí está falando, né, que os discípulos estavam reunidos num lugar, as portas estavam fechadas porque eles estavam com medo, Jesus foi morto, então eles pensavam que nós seremos os próximos. Então eles se esconderam, ficaram escondidos, e de repente quem que aparece lá? É Jesus, ressuscitado. Jesus entra no lugar onde eles estavam escondidos, se faz presente lá, e aí qual que é a reação dos discípulos? Como você leu aí? Eles acharam que era o quê? Que era um espírito, um fantasma. A minha versão fala fantasma. Eles acharam que era um fantasma. Eles estavam, ô fantasma, com medo. Aí Jesus fala: Eu não sou um fantasma. Um fantasma não tem carne, não tem osso como eu. E mesmo assim eles ainda estavam incrédulos. E aí o que Jesus fez para provar que de fato ele estava ali em carne e osso? Perguntou para eles: Vocês têm alguma coisa para comer aí? Não foi isso? Vocês têm alguma coisa para comer? Aí deram um pedaço de peixe e um pedaço de... O que é? O que deram aí para ele? Pão. É pão e peixe? Ou é peixe... Peixe assado. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Só isso? Não tem mais nada? Não. Então, ó, aí ele foi e comeu. Aí ele comeu, falou: Tá vendo? Sou eu não estou em carne e osso. Por quê? Porque o corpo da ressurreição não vai ser um corpo imaterial, não vai ser um espírito, não vai ser uma alma, vai ser um corpo restaurado. Então, esse primeiro verso que a gente leu vai mostrar isso, que o Cristo ressurreto é um Cristo físico, é um Cristo de corpo físico, é um Cristo de carne e osso, ok? Mas ao mesmo tempo que ele é um ser material, ele também tem a sua parte imaterial, a sua parte metafísica. Por quê? Porque o texto que a Fernanda leu não mostra Jesus batendo na porta e pedindo para eles abrirem a porta para ele entrar. Foi isso? Simplesmente ele apareceu. Quer dizer, ele é capaz de passar as paredes, passar a porta fechada, mas ao mesmo tempo ele é capaz de ser tocado. Como é que é isso? Esse é o corpo restaurado. Essa é a restauração do ser humano. É um corpo metafísico, vamos dizer assim, que é adaptado, totalmente novo, totalmente diferente.
que talvez não. Cristo é o único que tem esse corpo por enquanto. E nós todos vamos ter quando ele voltar. Por isso que ele vai restaurar, né? Outro texto, Apocalipse 1:5. O que fala? Essa é a hora que se vocês quiserem ler. Bom, então vai. Beleza. A informação que a gente quer desse versículo é que ele é o primogênito dos mortos. O que significa? Significa que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado? Não. Estou falando de ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar eternamente, nesse sentido assim. Por que ele não foi o primeiro ressuscitado? Porque a gente vai ver, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como o próprio Jesus ressuscitando pessoas. Então, se falando de ressurreição, Jesus não foi o primeiro. Tá? A gente tem casos de ressurreição lá no Antigo Testamento, lá do Eliseu, né, do menino da viúva lá, o Lázaro já com Jesus. Então, não foi. Mas quando fala que ele é o primogênito dos mortos, está dizendo o quê? Que ele é o primeiro a ressuscitar e não para não morrer mais. Por quê? Todas essas pessoas que ressuscitaram na Bíblia morreram de novo. Sim ou não? Então, quer dizer, elas só tiveram a morte adiada por um tempo. Mas Jesus não. Jesus ele é o primogênito dos mortos por quê? Primeiro, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Segundo, ele é o primeiro de uma nova espécie, de uma nova raça de ser humano. Como é que vai ser essa raça de ser humano? Conforme ele é, como a gente viu aqui. É uma nova raça, um novo povo, é um novo tipo de existência, onde nós temos o melhor do espiritual com o material, num único ser, um ser psicossomático, quer dizer, material e espiritual no mesmo corpo. Então, ele é o primogênito dos mortos, por quê? Porque ele nunca mais vai morrer. E segundo, ele é o primeiro dessa nova raça, desse novo tipo de existência. E aqueles que creem nele serão transformados ao corpo igual ao dele. Por isso que ele é o primeiro, primogênito. Quer dizer, vai ter agora uma nova forma de existência, uma nova forma de um novo corpo para quem crê em Cristo, para quem foi salvo por ele. Como é que é esse corpo? É igual ao corpo de Cristo. Quer ver? Esse texto que a gente vai ler agora confirma isso. Filipenses 3, 20 e 21. Tá vendo? Nós vamos ter o nosso corpo transformado igual ao corpo de Cristo, que é um corpo glorioso, não é isso que ele fala? Só lê esse pedacinho aí que a senhora leu, por favor. Esse pedacinho. Conforme o seu corpo glorioso, todos nós seremos transformados igual ao corpo dele. Essa é a nova raça. É um novo tipo de existência. E que é parte da restauração de todas as coisas. Certo? E o último, 1 Coríntios 15, 51 a 53.
Tá bom até aí. Mas deu para entender? Deu para entender? Que num abrir e fechar de olhos, nós teremos o corpo transformado num corpo. Aí ele fala: esse corpo que é corruptível, quer dizer que se corrompe, ele vai se transformar no corpo incorruptível. Esse corpo que é mortal, que morre, que é falível, que está sujeito a doenças, vai ser transformado num corpo imortal. Por quê? Porque a morte ela foi destruída. Se você ler esse capítulo inteiro aí, você vai ver que aí ele fala assim: onde está a morte, a sua vitória? Quer dizer, na ressurreição final, a morte, que é o nosso último inimigo, vai ser derrotada de uma vez por todas. Aí eu até falei na outra aula, comecei a falar, por que a morte vai ser derrotada? Ela é o último inimigo. Porque a ressurreição acaba de vez com o ministério da morte. Porque se o poder da morte é matar ou fazer morrer, a ressurreição em Cristo é dar vida para quem morreu. Então, se a morte tira a vida, Jesus dá a vida, então a morte não tem mais poder. Entenderam? A morte não tem mais poder. A morte perdeu o seu poder. Porque se ela mata, Jesus dá vida. Então, ela não tem mais poder sobre aqueles que creem em Cristo. Então, a ressurreição vai ser o ato final de Deus na destruição da morte. Por isso que a Bíblia vai falar lá em Apocalipse no final, 21, 22, que a morte vai morrer, né? A morte vai ser lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, a morte não vai, na restauração de todas as coisas, a morte não vai fazer mais parte dessa nova forma de existência, tá? Porque a morte é consequência do pecado. Uma vez que o pecado foi destruído na cruz, então todos os inimigos de Jesus, eles estão sendo destruídos com o tempo. Então, o pecado já foi destruído. Então, conforme a vinda dele se aproxima, os inimigos dele estão sendo destruídos um a um. Então, o último vai ser a morte. Primeiro vem o anticristo, primeiro Satanás, depois o anticristo, falso profeta, e depois a morte. Todos eles são destruídos. Destruídos nesse sentido assim, eles não vão ter mais poder no novo mundo de Deus, na restauração de todas as coisas. E o lugar deles é um lago de fogo, que é a segunda morte que a Bíblia fala, né? Que é o local de punição para tudo que é mal. Para tudo que é mal. Para o seu representante principal e para aqueles que o seguem. Que o representante do mal, a Bíblia chama ele de Satanás, né? Satanás é o representante do mal. E ele vai ser punido eternamente, juntamente com os seus súditos, lá no lago de fogo. E isso faz parte do que? Da restauração de todas as coisas. Dessa boa notícia de que Deus, por meio de Cristo, vai restaurar tudo. Esse é o Evangelho eterno. Ok? O que mais vai ser restaurado? A gente viu que é a humanidade. E a natureza também. Ela vai ser liberta da maldição, né? Como eu já disse. O mundo físico será renovado. O que diz 2 Pedro 3, 10 a 12? O Senhor, porém, terá um padrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, tudo que há, será desnudada. Pode ler. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apreciando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos derreterão pelo calor. Viu aí? Fala mais alguma coisa? Vai ter novo céu e nova terra? Acho que fala aí, né? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Viu? Então, qual é a imagem? Quando Jesus vier, voltar, ele vai... Mas não fecha não, Fernando. Marca isso aí que tem uma palavra aí que é importante. Ele vai desfazer esse céu e essa terra, e aí ele usa uma imagem, né, que tipo o fogo vai queimar tudo e ele vai fazer de novo. Essa é a ideia. E aí ele fala que
nós seremos transformados e tal, nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. Mas acho que é no versículo 10, se eu não me engano, que ele fala, não sei se na sua versão vai ter a palavra que a gente quer, mas ele fala que nós devemos aguardar isso, exatamente, a palavra, que palavra é essa? A palavra que ele usa é apressando. Essa é a informação fundamental para a gente. Pintou, né? Por que essa informação é fundamental? Como é que está escrito? Esperando o dia de Deus, isso mesmo. Olha que interessante, porque parece um paradoxo. Ele fala esperando, mas apressando. O que você quer falar, Léo? Fala alto, pô, não estou ouvindo. Eles não estão ouvindo nada que você está falando. eu tenho que fazer que nem eu, Vocês entenderam isso ou não? Pode bater, vou bater. Exatamente. Mas ela já deu o spoiler no final da aula. Mas é isso. Mas é isso, exatamente. Acho que a gente pode ir embora já. Vou embora. Mas vocês entenderam aqui que esse paradoxo ele é interessante, porque é aguardando, quer dizer, nessa expectativa de que Jesus vai voltar, mas ao mesmo tempo que você aguarda, você não aguarda passivamente, você aguarda como? Apressando a vinda dele. Como é que se apressa a vinda dele? A Lana já falou e a gente vai concluir a aula falando isso. Tá? Mas é isso. Então, o mundo, a natureza vai ser restaurada, o mundo vai ser restaurado. Deus meio que vai... Aí é um ponto aí que os teólogos divergem, né? Com relação se o mundo se Deus vai desfazer esse mundo e vai criar outro, ou se ele vai renovar esse mundo aqui. Pelo texto de Pedro, dá a entender que ele vai renovar esse mundo. O fogo dele vai purificar esse mundo. E quando eu falo de mundo, eu falo todo o cosmos, todo o sistema. Tá? Deus vai renovar tudo. Ok? E aí ele fala, nós aguardamos o novo céu e uma nova terra. Porque a promessa pra gente não é que a gente vai morar no céu. Você sabia que vocês não vão morar no céu? Não vão morar no céu. Não para sempre. Vocês não vão perguntar por que vocês não vão morar no céu? Por que não? Porque a proposta não é, a promessa, né? Não é que a gente vá morar no céu. A nossa morada no céu, ela é temporária. É temporária. Então, por exemplo, se eu partir para a glória hoje, de fato eu estarei morando no céu. Mas até quando? Até Cristo voltar. Por quê? Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Como a gente já viu até agora. Nós seremos transformados. Quer dizer, o meu corpo está aqui no cemitério, mas o meu espírito, a minha alma está onde? Está com Deus, no paraíso. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Vai juntar isso de novo. Nesse novo corpo, que agora é um corpo igual ao de Cristo. E esse corpo que a gente viu que é o corpo de Cristo é um corpo físico. E esse corpo físico vai morar onde? No novo céu visível e na nova terra. Então, mais precisamente na nova terra. Então, é um reino físico. Por quê? Porque aí o Apocalipse vai dizer que a Nova Jerusalém desce do céu e se estabelece no centro desse novo mundo, dessa nova terra. E ela vai ser uma espécie de centro administrativo, a Nova Jerusalém que desceu do céu. Então, a promessa final para a gente não é que a gente vai morar no céu, mas que a gente vai morar nesse novo céu, nessa nova terra, onde
A cidade de Deus é o centro administrativo onde Deus vai conduzir, vai reinar sobre o mundo todo. Então, quando a gente fica pensando que a gente vai para o céu, só vai para o céu, vai com calma, porque pode ser que aconteça um desencontro aí. Você está indo para o céu e o céu está vindo. Aí pode ter um cuidado, você não passar direto. Mas a promessa é essa. A nossa morada no céu é temporária, que a gente chama de estado intermediário, que é o nosso próximo tema, né? Da próxima semana. Mas a promessa é que a gente vai morar aqui nesse novo mundo de Deus, e é um mundo físico. Nós vamos trabalhar nesse novo mundo de Deus? Com certeza vamos. Apocalipse fala que nós vamos servir a Deus. Servir a Deus é o quê? Servir a Deus é trabalhar para Deus. E só que o que a gente tem que saber é que a influência do pecado não existirá mais lá, porque o cansaço do trabalho é por conta do quê? Pecado. Né? As injustiças, a opressão, tudo isso que é de mal, que é consequência que afeta o nosso trabalho, é consequência do pecado. Uma vez que não tem mais pecado, então a sua consequência também não vai nos atingir. Por isso que a gente vê que o trabalho não passou a existir depois do pecado. O trabalho já existia antes do pecado, porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma ordem para eles. Deus falou para Adão, agora Deus deu uma enxada e uma pá para ele, você vai cuidar desse jardim aí. Vocês já leram isso na Bíblia? A parte da enxada e da pá não tem, mas Deus mandando ele cuidar do jardim tem. Quer dizer, o trabalho está lá. Quer dizer, trabalho. Porque o trabalho é para a glória de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. Aí Deus fala para ele, cresce, multiplica, constrói aí cidade, constrói cultura, desenvolve aí, cara. Busca aí tecnologia, porque está tudo à sua disposição. Então tudo isso é o que? Trabalho. Só o que aconteceu? O pecado afetou tudo. Aí foi depois do pecado que Deus falou para ele, agora o seu trabalho vai ser difícil, porque agora você vai se matar, você vai suar e a terra não vai te dar o que você quer, o que você precisa. Isso é consequência, até porque a natureza, a gente viu, foi amaldiçoada por Deus, né? E Deus vai tirar a maldição. Então, no novo céu, na nova terra, no novo mundo de Deus, nós vamos trabalhar, mas o trabalho não vai ser penoso como é. Nós vamos servir a Deus, a gente não vai ser um bando de ociosos eternos. Isso não existe na Bíblia. Ok? Mas o pecado não vai mais estar nesse mundo aí, não vai afetar mais, não vai ser mais, a sua consequência não vai afetar mais a criação. Ok? Então a natureza, ela vai ser renovada. Aí vamos guardar essa informação. A gente tem que aguardar Cristo, ao mesmo tempo que a gente aguarda, a gente apressa a vinda dele. Guarda isso. Outro. Fim do sofrimento e morte. No mundo restaurado não vai ter mais sofrimento nem morte. Apocalipse 21:4 fala de um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou pranto. Vamos ler esses dois textos? Apocalipse 21:4 e depois Isaías 65:17 ao 21. É bom ler o Apocalipse, porque vai fazer sentido. Então ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem o que mais? Tristeza, nem dor e nada de sofrimento. Por quê? Porque a antiga ordem já passou. Essa ordem que foi afetada pelo pecado não existe mais. Nesse novo mundo recriado de Deus, essas coisas não existirão. Morte, dor, sofrimento, tristeza, lágrimas de tristeza, de dor, né?
E aí, só que essa promessa, ela não acontece em Apocalipse, ela já acontece desde lá do Antigo Testamento. Isaías 65, do 17 ao 21, o que diz? Isso, essa é uma visão profética desse novo mundo de Deus. O profeta Isaías, ele está usando de uma linguagem conhecida do povo para dizer que nesse novo mundo de Deus haverá só o quê? O que me chama a atenção é o começo. Haverá o quê? Gozo, regozijo na presença de Deus, onde Deus vai se alegrar com o povo e o povo vai se alegrar com a criação de Deus. E não vai haver mais essa questão da tristeza, do luto e tudo isso. Então, ele está usando uma linguagem simbólica para dizer o que o Apocalipse 21:4 está dizendo. Que nesse mundo de Deus não vai ter mais nada que nos cause sofrimento e que nos cause morte. Ok? Porque esse sempre foi o propósito de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. Dele estar no mundo, reinando, governando com os seus filhos. E os seus filhos se alegrando em Deus, pela criação de Deus, e Deus se alegrando na presença dos seus filhos. Ele fala até de Deus se alegrando, Deus regozijando. Não é difícil falar essa palavra. Regozijando, quer dizer, Deus ficando feliz na presença do seu povo. Porque essa é a ideia. Agora imagina viver no mundo assim. No lugar onde só existe felicidade, onde a gente vai estar pleno de felicidade, onde Deus vai estar feliz com a gente e a gente feliz com Deus. Deus vai mostrar toda a sua criação, todo o seu poder criativo para a gente, e a gente vai contemplar o poder de Deus, da criação de Deus, e a gente vai se alegrar. Dá para imaginar um mundo assim? É o que a Bíblia promete para a gente. Felicidade plena, em todos os aspectos. Você não vai mais olhar para ninguém, vai sentir tristeza, nem vai ter que lamentar por alguém que está enfermo com uma doença terminal. Não vai ter nada disso. Esse é o mundo que Deus promete. Esse é o Evangelho eterno. Essa boa notícia. Tudo vai ser restaurado. Tudo bem? Isso. Isso que a senhora está falando, Deus, isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Porque aqui eu estou trazendo uma visão pós-tribulacionista do assunto, tá? A milenista pós-tribulacionista. É diferente do que foi ensinado, por exemplo, no teatro da igreja. É diferente, tá? Não é naquela sequência. O pré-tribulacionismo entende que a igreja vai subir, vai ficar 7 anos, o mundo aqui perambulando com o anticristo. A visão que eu tenho e que eu acho mais coerente com as escrituras é do pós-tribulacionismo. Quer dizer que não vai ter esse arrebatamento secreto como foi ensinado lá. Quando é que vai acontecer o arrebatamento? Quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, o que é o arrebatamento? Aí entra o que a senhora falou. É Deus tirar a igreja desse mundo. A igreja vai encontrar com ele nos ares. Enquanto que a igreja encontra com Cristo nos ares, o julgamento de Deus, o juízo de Deus vem sobre esse mundo aqui. Aí, esse texto que você leu de 2 Pedro, que fala que pelo fogo se consumirão todas as coisas, é a ira de Deus vindo sobre o mundo. Todas aquelas pragas de Apocalipse, aqueles gafanhotos com caras de demônios, aqueles demônios que serão soltos,
Tudo isso é juízo de Deus contra o mundo, só que a igreja não vai enfrentar o juízo de Deus. Então Deus tira a igreja, o juízo vem sobre esse mundo, e aí em seguida Deus já instaura um juízo final. E a igreja estará com Cristo aonde? Nos ares. Quando Deus instaurar o juízo final, a igreja passa pelo juízo das obras, o julgamento das obras, que a gente chama de tribunal de Cristo. A igreja vai receber o seu galardão da parte de Deus. Quem foi condenado vai ser julgado, vai receber a sua pena e vai ser lançado no lago de fogo. É nesse momento que Deus recria todas as coisas. E quando tudo estiver recriado, aí sim, a cidade de Deus desce do céu e se estabelece aqui nesse novo mundo. E aí a gente vai se estabelecer nesse novo mundo, vamos criar nossas vidas, vamos criar, não sei se vai ter família, uns dizem que vai, outros dizem que não, novas famílias, né, eu digo. Mas seja como for, a gente vai se instalar nesse novo mundo de Deus e vai viver uma eternidade com Ele, como? Servindo a Ele, servindo aos outros, porque a comunhão não vai deixar de existir no novo céu e na nova terra, ok? Então, o que é o arrebatamento? Deus tira a igreja para quê? Para vir com seu juízo sobre esse mundo, tá? Então essa é a visão pós-tribulacionista, amilenista da coisa, é diferente. Não estou dizendo que o que foi ensinado, que é ensinado pela a visão da igreja está errada, não é isso. Só estou falando que é uma outra forma de entender a escatologia, ok? Mas é isso, irmã Cida. A igreja não vai, Deus vai tirar, Deus puxou a igreja, o juízo de Deus vem sobre esse mundo. Quando Deus terminar aqui, a igreja volta. A igreja desce, já vai estar tudo restaurado. Aí a igreja desce e a gente se estabelece aqui nesse novo mundo de Deus. E o quartel-general, ou o centro administrativo desse novo mundo, o QG vai ser Nova Jerusalém, onde nós iremos lá adorar a Deus. Essa é a visão, pelo menos, que a Bíblia mostra no Apocalipse, lá no final, capítulo 21 e 22, vai dar mais ou menos essa ideia. Que todas as nações vão até a Nova Jerusalém adorar a Deus, esse novo mundo. Ok? O que mais? A gente tem que entender isso e saber que a nossa esperança é essa. A nossa esperança não está nas coisas daqui. Por quê? Porque por mais que eu viva aqui 100 anos, estou 100 anos, vivendo 100 anos, mas uma hora eu vou morrer. Se Jesus não voltar, não acontecer nada antes, eu vou morrer. Todos nós aqui vamos morrer. E quando a gente morre aqui, se a nossa esperança está só nas coisas daqui, então o apóstolo Paulo vai falar que nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque as coisas aqui passam. As coisas aqui se deterioram. Mas a nossa esperança deve ser além daqui, porque o que a gente vive aqui é uma fração do que é prometido, aqui, nesse novo mundo de Deus. Lá é a eternidade. O que é a eternidade? Não tem começo, não tem fim. É para sempre. Lógico, a nossa mente não vai alcançar isso, mas é o que a Bíblia ensina. Imagina viver para sempre. A gente acha que viver 100 anos é muito, não é nada. Por quê? Os 100 anos que a gente vive aqui é de fadiga, de cansaço. Né? A gente chega de 80 anos, já está só o pó da rabiola. Não está aguentando mais nada. A gente vai ficando mais só. Mancida, não se sinta ofendida, por favor. Estou falando assim. Então, a irmã Cida é uma exceção da história. Mas eu falo, normalmente, com 80 anos, a gente não está bem. Entendeu? Então. Porque a própria Bíblia fala que a vida do homem é isso, é 80 anos, depois 70, 80 anos depois disso é cansaço, é fadiga, né? Mas nesse novo mundo de Deus, não tem mais isso. Por quê? Porque é um corpo que é adaptado para viver eternamente. Então não tem mais cansaço, não tem mais, sabe, isso que nos limita. Né? Então a nossa esperança deve ser essa. O que mais vai ser restaurado? A paz e a justiça. O shalom de Deus, ou a paz plena, será restaurada. Paz plena, imagina, um mundo de paz, totalmente pacificado e pacífico, onde a justiça reina.
quando a gente começa a ver esse novo mundo que a Bíblia nos apresenta, e que deve ser a nossa esperança, a nossa bendita esperança, a gente vai ver que a gente não a gente não consegue ter essa dimensão toda, né? Porque a gente vive num mundo que é o contrário. A gente não consegue ter essa dimensão do que vai ser, né? Mas o que a Bíblia revela é o suficiente para a gente ter uma noção de que vai ser totalmente diferente do que é aqui. Porque aqui é onde nós não temos paz. Aqui reina o que? A injustiça. Né? A injustiça, não tem paz. A ira, o ódio, tudo isso a gente vê no nosso mundo, no nosso dia a dia. Mas Deus promete para a gente que nesse mundo dele essas coisas não vão, porque os atributos dele vão estar evidentes. A justiça é um atributo de Deus. A paz, Deus é Deus de paz. Né? Esses textos aqui, vamos ler? Romanos 16, 20, 2 Tessalonicenses 3, 16. Em breve, Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. O Deus de paz, em breve. Olha aqui, outro paradoxo, porque os paradoxos da Bíblia são sensacionais. Deus é Deus de paz, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai esmagar, imagina, esmagar, quer dizer que ele vai pisar. Esse ato de Deus esmagar a cabeça de Satanás não parece ser ato de alguém que é de paz, não é? Mas porque em favor dos seus filhos, Deus ele deu a própria vida. Em favor dos seus filhos, Deus vai esmagar a cabeça de Satanás. Não que ele não tenha esmagado, assim, a gente tem que entender, vai esmagar no sentido assim, a vitória final sobre o mal. O que é isso, menino? O que está acontecendo? Então, Deus vai esmagar é o quê? É a derrota final. Quer dizer, como eu disse, a morte é o último inimigo a ser destruído. Então, na cruz, Deus começou a eliminar os seus inimigos, um por um. E esse texto vai falar que no final, o Satanás, que é o representante de todo o mal, terá sua cabeça esmagada definitivamente. Não tem mais. Para ele, aí o lago de fogo é o lugar dele. Então ele vai ter a cabeça esmagada. E quando ele usa essa linguagem, está dizendo que é algo violento da parte de Deus. Ele vai esmagar a cabeça dele. Quer dizer, por quê? Porque em favor dos seus filhos, Deus ele vai proteger os seus filhos e não importa o que ele tenha que fazer. Porque isso é um ato de amor da parte de Deus, né? Quando Deus protege os seus filhos do mal, Deus ele vai esmagar, vai destruir todos os inimigos. Não vai voltar, exatamente. Não, mas nesse novo mundo de Deus não tem mais. Acabou, já foi, né? O outro texto, 2 Tessalonicenses 3,16. É 2 Tessalonicenses 3,16? É o 2? Isso, é o segundo Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. 3,16. É. É isso? Parece que... Como é que tá? Então, o Senhor dá paz de vocês, a paz que tem de todas as formas. O Senhor seja com vocês.
Acho que você está lendo diferente aí, né? Que é outro versículo. Mexeram na sua Bíblia. 3. Ora, o Senhor da paz, É. ele mesmo continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com nós. Então, o Senhor da paz. É. Eu que peguei dois. Ah, tá. Então é porque às vezes as pessoas mexem na nossa Bíblia, é normal assim. Mudar os versículos de lugar. Tá, mas é isso, Deus de paz. Deus vai trazer a paz, e porque Deus é o Deus de paz, e Cristo é de paz, né? Tá, então tudo isso aqui é o que vai ser restaurado, certo? Então, deixa eu voltar aqui. A humanidade restaurada, a natureza restaurada, o fim do sofrimento e da morte, e a paz e a justiça restaurados nesse novo mundo de Deus. Tá? Esse é o Evangelho eterno, quer dizer, a boa notícia de que Deus vai restaurar todas as coisas. Então, a doutrina da restauração de todas as coisas, segundo a Bíblia, é a esperança de que Deus vai renovar completamente o universo no fim dos tempos, eliminando todo o mal, restaurando a criação à sua beleza original, reinando em justiça por meio de Cristo. Deus vai restaurar tudo, vai eliminar o mal de uma vez por todas. Essa doutrina aponta para a plenitude do plano redentor que começou com Cristo e será consumado na sua segunda vinda. Por isso que ele precisa voltar. Ele tem que voltar para concluir. Porque se ele não voltar, o novo mundo não vai ser restaurado. Ok? Então, para a gente partir para o final já. Qual que é o plano? E sempre a Bíblia vai apontar para esse plano aqui. Deus criou criação. Mas houve o quê? A queda. O pecado entrou por meio do agente do mal, né, que foi a serpente. Ele primeiro caiu, né, na esfera celeste ou na esfera espiritual, e aí ele trouxe a queda para o mundo que Deus havia criado. Então ele fez com que o pecado entrasse pela desobediência de Adão e Eva. Por conta disso, houve uma ruptura, né? Deus rompeu com a humanidade, porque Deus é santo, Deus não tem comunhão com o pecado, com a desobediência do homem. Por conta do pecado, então, Deus teve que romper com o homem, teve que afastar o homem da sua presença. Certo? Queda. Isso a gente chama de queda. E qual era a consequência do pecado do Adão? A morte eterna, a separação. Então Deus rompeu. É só a gente imaginar aqui, ó. Poderia ter acabado aqui, nesse primeiro quadro. Poderia ter acabado aqui. Deus criou perfeito. Deus criou e queria que o povo se relacionasse com esse, mas pela liberdade que ele deu para a humanidade, o pecado entrou. Então poderia ter acabado aqui. Vocês decidiram me tirar da equação, então viva aí o mundo de vocês, na morte de vocês. Deus poderia ter feito isso. Poderia ter acabado aqui. Mas não. Deus, no seu amor, transbordou. A gente viu que o amor de Deus é que impulsionou ele a fazer o quê? A redimir a humanidade, a resgatar a humanidade. Por meio de quem? De Cristo, o sacrifício. Deus decidiu pagar o preço da reconciliação. Deus então quis reconciliar, porque a queda afetou aqui a criação. Nosso destino era a morte, separação eterna, mas Deus ele interveio na nossa condição por meio do Cristo, né, do seu Filho Cristo, que pagou o preço, que reconstruiu novamente a ponte que a gente tinha implodido, né, com o nosso pecado. E por conta do que Cristo fez na redenção, né, que a gente chama de redenção, nós podemos ter a promessa de que o mundo, esse mundo que Deus criou no começo, vai ser restaurado na consumação de todas as coisas, consumação e restauração. Então, aquele mundo que Deus criou vai acontecer agora de uma nova forma, mas agora melhor do que no começo. Por quê? No começo ainda havia a perspectiva do pecado.
Havia ainda a possibilidade do pecado entrar como entrou, mas aqui nesse novo mundo não tem mais o pecado. Por quê? Porque ele foi destruído na cruz. Não tem mais essa possibilidade. A cruz de Cristo encerrou a possibilidade do pecado. Por isso que nós temos essa promessa de que tudo vai ser restaurado novamente, como Deus sempre quis lá no começo. E o que é a Bíblia? A Bíblia vai contar essa história. Essa Bíblia vai contar o que é essa história aqui, ó. E vai trazer essa notícia, que é o Evangelho. Então o Evangelho está no Antigo e no Novo Testamento. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que Deus em Cristo vai restaurar todas as coisas. Deus nos redimiu e vai restaurar todas as coisas. Ok? Aqui, esse quadro vai mostrar o seguinte. É um resumo daquele outro. Então a gente viu aqui a criação, a queda, a redenção e a consumação. Redenção é a cruz, a queda, o pecado, né, que é o fruto que o Adão e a Eva comeu, e aqui é a criação, ó. O ato 4, por que ato 4? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato. Qual que é o primeiro ato? Criação. E o segundo? E o terceiro? E o quarto? Consumação, restauração. Ok? Então, o que vai acontecer no quarto ato? Nova criação. Ó, Deus banirá o pecado para sempre. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. Quer dizer, o pecado vai estar... E aí ele usa essa figura, né? Assim como o Oriente está distante do Ocidente, nós estaremos distantes do pecado. No sentido de que ele não vai ter mais vez nesse mundo de Deus. Né? Salmo 103, 12 vai dizer isso. Então Deus vai banir o pecado para sempre. Por quê? Por conta de Cristo. Como eu disse, Cristo destruiu o pecado na cruz. Por isso que Deus pode dizer, no meu novo mundo não tem mais pecado. Ok? Segundo aqui, ó, a humanidade estará em perfeita comunhão com Deus para sempre. Então começou aqui a nova criação, Deus baniu o pecado. A consequência disso é que nós estaremos em perfeita comunhão com Deus e conosco, né? Ali, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. Tudo novo, Deus vai fazer tudo novo. Porque as coisas velhas já passaram. Essa antiga ordem das coisas, onde o pecado imperava, onde a morte imperava, não existe mais. Agora Deus fez tudo novo. Ok? Então, olha só. Na verdade, eu estou fazendo errado, né? Vocês estão vendo e eu não estou nem... Oi? Ah, Lana, você está tirando, né? Ficou com vergonha de avisar. Tá vendo que eu estou falando na metade e tá vendo e tá deixando eu falar. Segue aqui a linha, ó. Vou tirar o ponto positivo que eu te dei quase agora. Vou tirar. Ó, aqui então, ó. Beleza, essa é a sequência, tá? Eu comecei daqui, mas o que vai... Faz sentido, né? O que vai marcar essa nova era? Jesus, né? A volta de Jesus. Jesus voltará e reinará para sempre. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui é Lucas falando, né? Então Jesus volta, então o reino dele vai se estabelecer para sempre. Aí sim, Deus vai banir o pecado, a humanidade estará em perfeita comunhão com Deus. E aqui, ó, a vida e os relacionamentos serão para sempre como Deus desejou. É o que Deus sempre quis desde o começo. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4 que a gente leu. Então vocês entenderam aqui? A volta de Cristo vai dar o início a essa nova forma de existência, essa nova realidade. Então Jesus vem
o reino de Deus vai começar a se estabelecer nesse mundo plenamente, o pecado será banido totalmente, a humanidade estará em perfeita comunhão com Deus para sempre, e a vida, os relacionamentos que nós vamos ter com Deus e conosco será como Deus sempre quis desde o começo, como a gente viu nesse quadro aqui. Que quando Deus criou, a ideia era que tudo acontecesse de acordo com a vontade dele, mas ele permitiu o pecado entrar, por quê? Porque ele deu livre-arbítrio. Porque quem ama deixa livre, certo? Se Deus impõe, fala assim, eu estou criando aqui, e eu vou fazer de uma forma que vocês não vão ter a possibilidade de pecar. Deus poderia ter feito assim, mas ele não fez. Por quê? Porque o amor é livre. O amor é livre. O amor deixa livre. O amor não impõe. Certo? Agora, Deus deu a oportunidade do pecado, o pecado se tornou real, se tornou uma realidade, se tornou. Então, o que Deus faz? Agora que o pecado existe, ele saiu do campo da possibilidade para o campo da realidade, Deus consegue destruir o pecado, é o que ele fez na cruz. Por conta disso é que ele pode prometer para a gente que haverá esse novo mundo aqui, onde o relacionamento que ele sempre quis vai acontecer. Sem a possibilidade do pecado, porque agora não existe mais isso. Tudo bem? Esse é o Evangelho eterno. Assim, o Evangelho da graça me alcança e isso é totalmente a favor de Deus. A graça, o convite. A gente vê, tá, e agora? Agora, nós entramos no reino. O reino vai me reposicionar, vai me dar agora uma nova identidade, um novo objetivo, um novo propósito. Me chama a uma vida de discipulado, né? O Evangelho da graça é a multidão, o Evangelho do reino é o discipulado. Então você foi chamado, você está na multidão. E agora? Agora você tem um novo convite, um novo chamamento. Para quê? Para você se tornar um discípulo. Ok? Então, o Evangelho da graça, multidão, o Evangelho do reino, discipulado. E no discipulado, eu me torno um cooperador. Cooperador. O que significa essa palavra? Cooperador. Ajudar. O que mais? Cooperar. Quer dizer que tem alguém operando e você vai cooperar. Você vai operar junto. Certo? Ou você vai ser um auxiliar, você vai ser um ajudante. É isso que significa a palavra cooperar? Então veja, no Evangelho do Reino, eu me torno um cooperador. No quê? O cooperador do quê? No cumprimento do Evangelho eterno, que é a restauração de todas as coisas. Deus, o que é o Evangelho eterno? Deus restaurar todas as coisas. E de que modo eu posso cooperar para que isso aqui aconteça? Foi o que a Alana falou. Entenderam? Mas vamos ver aqui, ó. Como é que eu coopero? Vejamos. Vejamos. Ali, ó. Vejamos. Olha só o que está escrito em... Deixa eu pôr o texto todo. 2 Pedro 3, 11 e 12. A gente já leu esse texto, né? Ó, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, guarda aí. Que a gente agora, no Evangelho do Reino, a gente é cooperador. Cooperador de Deus no quê? No Evangelho eterno. O que é o Evangelho eterno? A notícia de que tudo vai ser restaurado. Então, de que modo eu posso cooperar com isso, para que isso aconteça? Esse primeiro texto aqui vai dizer que a gente pode apressar a vinda do dia de Deus, ou a vinda do Filho de Deus. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente é cooperador, a gente vai ajudar Deus nisso. Como? Apressando a vinda dele. E como é que a gente consegue apressar a vinda do dia de Deus ou a vinda de Jesus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E a Bíblia vai responder isso para a gente. Em Mateus 24, 14, olha o que diz. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então, olha o que está escrito aqui. E então, o que vai acontecer? Virá o fim. Que fim?
O fim da presente era. O fim das coisas como a gente conhece hoje. Então, mas o que precisa acontecer para que o fim venha? Leia o versículo. É só ler o versículo. Então virá o fim. O evangelho precisa ser pregado em todas as nações. Então, quando isso acontecer, o que vai acontecer? Virá o fim. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando que o maior e definitivo sinal que vai mostrar o tempo da sua vinda é quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Porque quando isso acontecer, então virá o fim. É Jesus que está falando, não sou eu que estou falando. Depois vocês leiam Mateus 24 todo, que ali é Jesus no sermão escatológico dele, falando do fim. Ele fala, o fim só vai vir quando todo mundo ouvir falar do Evangelho. Outro texto, olha. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então ele vai ficar lá no céu até quando? Até o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Quando é que vai ser esse tempo? Quando Jesus voltar, não é isso? E quando Jesus vai voltar? Vocês estão entendendo como que a gente faz parte desse negócio? E quem é que prega o evangelho? É os anjos? Ó, vamos lá. Outro texto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como aconteceu ontem, né? Batismo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Aqui é a marca do discípulo, é isso. É aquele que aprende a obedecer o que Jesus ensinou. Esse é o discípulo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, qual é a ordem de Jesus para a gente? Ele tem agora toda a autoridade no céu e na terra, por isso ele está mandando a gente ir e fazer discípulos de todas as nações. Lógico, a gente tem um campo de atuação, é a nossa nação. Mas a gente ainda pode, como igreja, contribuir para os missionários que vão para outros lugares. Ok? Mas é função da igreja isso. Então Jesus está falando, vão e façam discípulos. Assim como vocês são meus discípulos, vão e façam outros. E aqueles outros discípulos vão fazer outros. E outros, de modo que a igreja de Cristo seja completada com todos os discípulos de Jesus. Isso se chama discipulado. Eu ensino vocês, vocês ensinam outros, aqueles que vocês ensinaram vão ensinar outros, e assim a igreja cresce. O evangelho é pregado. Entendeu? É isso. Então, qual que é a conclusão disso? Vocês perceberam a importância do discípulo? A importância de você sair da multidão e ir para o discipulado? Porque na multidão você não tem compromisso nenhum. Você só quer o pão. Você só quer o pão que vem. Mas a partir do momento que você é discípulo, você não vai querer só o pão que Jesus multiplica. Você que é discípulo agora vai ter que se alimentar do pão e do sangue. Porque o pão e o sangue, que é a ceia, é pro discípulo. Então você não pode se conformar só com o pão que Jesus multiplica. Mas você vai ter que se alimentar do pão, que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso é marca de discípulo, do discipulado. Discípulo é aquele que senta à mesa com o seu mestre e se alimenta do corpo e do sangue. Ok? Está acabando aqui a bateria. Vamos encerrar aqui, ó. Eu quero só trazer essa conclusão para a gente encerrar, que já está na hora.
Portanto, os 3 estágios do Evangelho precisam ser compreendidos por completo. Se eu compreendo somente o Evangelho da graça, tendo a libertinagem. O que é libertinagem mesmo? Achar que é o comportamento de multidão. Você não tem compromisso nenhum. Tá? Você acha que Jesus te chamou, você veio e está tudo bem, encerra aí, você pode fazer o que você quiser. Isso porque eu não entendi o Evangelho todo. Ou se eu... O outro lado, o outro extremo dessa não compreensão do Evangelho todo é o quê? É o legalismo, né? É achar que pelo que eu faço, eu sou merecedor da salvação. Tá? Isso também é um erro. Então, assim, a compreensão do Evangelho da graça e do Evangelho do reino me levam a entender que o Evangelho é eterno. O que é o Evangelho eterno? A notícia de que tudo vai ser restaurado. E eu tenho um papel nisso. E este é a boa notícia de que tanto o homem quanto a criação serão plenamente restaurados. E aqui entra a vocação da igreja. O Evangelho da graça nos alcançou. O Evangelho do reino nos reposicionou para a divulgação da boa notícia de que todas as coisas serão restauradas, tanto o homem como a natureza. O papel da igreja é pregar o Evangelho todo, para todos os homens no mundo todo. Esse é o papel da igreja. O Evangelho todo para todo homem no mundo todo. O Evangelho todo é graça, reino e eternidade. A igreja precisa pregar o Evangelho todo. Para quê? Para que os crentes que ainda estão no berçário possam sair do berçário e assumir uma responsabilidade no reino de Deus e fazer discípulos, que essa é a ordem de Jesus. Para quê? Para que o Evangelho eterno alcance sua plenitude, que é a notícia de que Jesus vai voltar. Mas ele só vai voltar quando o que ele disse acontecer, a pregação do Evangelho. Ok? Para finalizar, o Evangelho todo, a Páscoa, vocês sabiam o que é a Páscoa, né? A Páscoa, ela tem... Peraí, deixa eu ver o que vem depois. Não, isso aqui é outro assunto. Então, a Páscoa está lá em Êxodo. O que foi a Páscoa? O povo do Egito lá... Oi? A saída do povo do Egito. Eles estavam lá no Egito, Deus mandou as pragas, 9 pragas, e na 10ª praga qual era? Era a praga do primogênito. Todo primogênito seria morto. A não ser que... deixa eu repetir aqui. A última praga que Deus enviaria sobre o Egito, toda a nação, inclusive para o povo de Israel que estava no Egito, seria de que todo primogênito seria morto. Primogênito é o primeiro filho daquela família, ou tanto das pessoas como dos animais. O primeiro filho seria morto. Essa seria a última praga que Deus enviaria sobre o Egito. E essa praga seria sobre todos, inclusive o povo de Israel. Mas Deus orientou o povo de Israel a fazer o quê? Eles deveriam matar um cordeiro, eles teriam que matar o cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro, aspergir nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte viesse para matar o primogênito, o anjo veria aquele sangue no umbral da porta e o anjo passaria por cima daquela casa. Por isso que esse chama-se Páscoa. Páscoa é pessar, que é passar por cima. Então o anjo passaria por cima da casa que tinha o sangue aspergido no umbral. Essa foi a última praga. E o povo de Israel tinha que matar um cordeiro. Olha Deus desenhando aí a salvação. Porque desde o começo Deus está mostrando. Deus está dando spoiler da história. Indicando, apontando que o cordeiro definitivo, verdadeiro, o único viria e o sangue dele nos livraria. Então o que aconteceu? O povo de Israel fez exatamente isso. Matou o cordeirinho, pegou o sangue e aspergiu nos umbrais das portas dele. Quando o anjo da morte veio, o anjo da morte viu o sangue no umbral da porta e passou por aquela casa. E nas casas que não tinham sangue, o anjo da morte entrou e ceifou a vida do primogênito. Ok? E isso, isso é um tipo, é um exemplo, é um modelo do evangelho todo. Por quê? O anjo, ele veio. O anjo
viu o sangue do Cordeiro livrou aquelas pessoas da morte. Sim ou não? Então isso eu posso dizer que é o Evangelho da Graça. Por quê? Pelo sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós fomos salvos. Deus nos chamou e nós obedecemos, nós viemos. Tá, e agora? Agora você precisa ir para o segundo nível, o segundo estágio do Evangelho, que é o reino. E o que é o reino? É você agora ir para o reino, se comprometer com Cristo, ser um discípulo de Jesus, se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Na Páscoa, a gente vai ver que, na ordem lá de Êxodo 12, eles tinham que passar o sangue no umbral da porta e depois disso eles tinham que comer a carne do cordeiro. Depois vocês vêm lá. A ordem era, pega o sangue, asperge nos umbrais da porta e depois vocês entrem em casa, comam o cordeiro, todo ele, não deixe nada. Por quê? Porque é por você se alimentar do cordeiro que vocês vão ter força para vocês caminharem até a terra prometida, porque eu vou tirar vocês daqui. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino você tem que fazer o quê? Você tem que se alimentar do cordeiro. Para quê? Para que você tenha força para você sair do Egito e ir rumo ao seu destino, que é a terra prometida. Porque qual é o nosso destino? Para onde a gente está indo? Em direção à terra prometida. Nós precisamos nos alimentar do cordeiro para a gente ter força para sair do Egito. Por quê? Embora o anjo da morte não tenha matado os primogênitos do povo de Israel, eles continuavam no Egito. Só que a ordem de Deus não é que eles fiquem no Egito, eles têm que sair do Egito. E para sair do Egito, eles tinham que se alimentar do cordeiro. Para onde? Para a terra prometida. Então a gente está em rumo à nossa terra prometida. E a gente só vai conseguir alcançar isso quando a gente se alimentar do cordeiro. E só se alimenta do cordeiro quem é discípulo. Porque o corpo e o sangue de Cristo é para os discípulos de Cristo. Então você tem que ser discípulo. Porque só sendo discípulo, se alimentando do cordeiro, você vai ter força suficiente para sair do Egito e ir em rumo à terra prometida. Tudo bem? Então é isso, esse é o Evangelho todo. A gente encerra então essa série de 6 aulas, foram 6 aulas, né? 6 aulas desse tema. Então que a gente possa entender o Evangelho todo. Graça, o Evangelho da graça, o convite que Jesus me faz. Eu aceito, eu digo sim. E agora? Agora Jesus me faz um outro convite, o Evangelho do Reino. Ou seja, ele está me chamando para ser um discípulo dele. Porque quando eu sou um discípulo dele, eu entendo a responsabilidade que eu tenho no reino e eu vou pregar o Evangelho. Porque eu fazendo isso, eu vou contribuir para que o Evangelho eterno aconteça, que é a restauração de todas as coisas. Tudo bem? Então é isso. Vamos orar para a gente encerrar? Semana que vem, a gente vai iniciar um novo tema. É aquele tema que eu disse para vocês lá quando a gente morre, a gente vai para onde? Existe vida após a morte? Quando a gente morre, a gente vai estar consciente ou no estado de inconsciência, dormindo, aguardando Jesus voltar? A gente vai começar esse tema. Tudo bem? Semana que vem. Eu ia trazer um outro tema, mas não vai adiantar trazer agora, não. Deixa mais para frente. Que esse outro tema que eu estava pensando é a centralidade de Cristo. Mas vamos deixar esse tema mais para frente. Vamos falar do estado intermediário. Vamos orar para a gente ir lá. Pode orar, irmã Elisiane, para a gente ir lá. Amém. Deus abençoe. Vamos tomar café, tá? Tirar foto rapidão e tomar um café lá para não ter